E tudo bem com você? Muito bem-vinda a esse quarto módulo, ó. Eu vou dividir a tela e mostrar para você aqui a recepção perfeita. Esse é o módulo que a gente vai estudar agora e ele é extremamente importante. Como eu já mencionei anteriormente, a recepção é o coração do estúdio. Então, ó, dentro da recepção perfeita, a gente tem 5 coisas muito importantes para acertar aqui nesse módulo. A gente tem realmente que sair com uma oferta pronta, tem que criar uma oferta irresistível para você vender os seus procedimentos. Você vai precisar ajustar o seu preço e o seu horário para poder ter informações claras para passar para as clientes. A gente também vai mapear e vai descobrir quais são as objeções, o que impede a cliente de comprar de você. A gente vai aprender sobre o WhatsApp Business também, quais são os benefícios de usar o WhatsApp Business e como que você faz para organizar o seu atendimento com esse aplicativo. E o papo de recepção. São várias informações, né? São algumas coisas muito importantes que a gente tem que considerar e tem que conversar sobre a recepção. Então a gente já vai começar logo com o primeiro tópico, que é a oferta irresistível. Essa oferta irresistível, vamos entender aí primeiro o que que é. Por que que você vai fazer uma oferta, né? Quando você faz uma oferta da maneira certa, você consegue dar clareza para a sua cliente e você também tem clareza do que você está vendendo e de todas as informações relacionadas. E por que que isso é tão importante? Porque é o seguinte, quando você vai comprar uma xícara, por exemplo, se a gente está falando de uma xícara, certo? O que que acontece? É fácil de você saber o que que vem na sacola, o que que inclui. É só você ver, se você comprou um kit de xícaras, você vai ver o que que vem na embalagem. E é muito fácil de você decidir. E quando a gente está falando de um procedimento de sobrancelha, de um serviço, isso não tem como colocar numa sacola. A cliente não está vendo, ela não tem essa percepção. Por isso, a maioria das profissionais de sobrancelhas é tão difícil para ela conseguir oferecer o serviço. Porque na cabeça da profissional, na sua cabeça, às vezes, a cliente, ela sabe exatamente do que você está falando. E, na realidade, ela não sabe. Porque, ao contrário de uma xícara, né? Um serviço de sobrancelha precisa ser explicado. Cada profissional tem um procedimento diferente. Então, voltando aqui, ó. Você vai ter que explicar para a cliente o que que vai na sacola, vamos dizer assim, para ela, né? E é mais fácil da cliente comparar o seu serviço com o de alguma outra profissional, que a gente quer que isso aconteça, porque normalmente outras profissionais não vão saber informar o preço da maneira que a gente vai informar. Mesmo que souber também, não tem problema. E aí, isso vai fazer a cliente ter mais informações para tomada de decisão. E também tem que ficar claro para o que que ela vai levar, o que que ela vai pagar, a percepção do valor que ela vai dar, né, para o seu procedimento aumenta quando ela entende melhor o serviço que você está vendendo. A outra parte muito importante é o que é uma oferta. A oferta, ela é uma ação de oferecer alguma coisa, né? Você vai oferecer alguma coisa por um preço determinado. A oferta é muito mais do que dizer que você vende um design de sobrancelha. Vai muito mais além do que isso daí. E na oferta, tudo que você vai entregar para a cliente vai ficar claro. Você não pode simplesmente informar o preço para a cliente e acreditar que está tudo bem, ela já sabe exatamente o que inclui no seu procedimento. Cada profissional tem uma maneira diferente de trabalhar e um procedimento diferente também, né? E aí você tem que deixar realmente tudo bem claro. E se você não mudar? Se você não mudar isso nesse momento que você vai aprender isso agora nessa aula, você vai realmente continuar perdendo muita venda.
e venda significa cliente, dinheiro no bolso. Você vai perder. A cliente ela vai te deixar no vácuo várias vezes. Porque se você só informa o preço, ou se você está mais preocupada com você do que com ela, e ela percebe isso, realmente isso é um ponto negativo para você. E você não vai parecer tão profissional quando você não sabe a maneira correta de informar o preço, né? E vai demorar muito para você lotar a sua agenda e talvez você não tenha tempo. E o que pode acontecer? Com as contas vindo, se você não consegue fazer uma oferta e vender o seu serviço, pode ser que você tenha problema ou até precise fechar as portas aí do seu estúdio. Então, para que nada disso aconteça, a gente vai adiante aqui. Entenda o que você vende, ó. Quanto mais você entende o que você vende, mais segurança você vai ter. No começo, eu sei que você é um poço de insegurança com relação ao seu procedimento, com relação às vendas que você vai fazer, com relação a responder a cliente. Você fica insegura porque você não mapeou nada do que você vai fazer, mas isto vai acabar realmente. Essa segurança, ela nasce dessa motivação. Você vai se motivar que você, toda vez que vê que a cliente entrou no seu processo de venda e está dando certo, você vai ficar contente com isso. E isso vai te motivar a continuar nesse processo, né? Essa segurança, ela vai nascer da prática. Você vai receber nãos. Vai ter cliente que vai falar para você que não quer, independente da condição que você ofereça. E tá tudo bem. E aí a prática do seu procedimento, a prática da venda, a prática em responder, em falar com as clientes, é o que vai te trazer essa segurança gradativamente. E aí, ó, dia a dia, o seu melhor aliado para você lotar a agenda vai ser isso, essa prática. E você tem que ter em mente o seguinte: cada atendimento só vai ter 3 tipos de cliente que você vai conseguir falar. A primeira vai gerar aprendizado. Essa cliente ela pode não comprar de você, mas vai ficar o aprendizado. Com essa cliente, você vai aprender o que você tem que melhorar para o próximo contato. E aí depois você vai ter uma cliente que vai te gerar dinheiro. E essa cliente vai querer fazer com você. E aí depois você vai ter uma próxima cliente que vai te gerar indicações. Então, essa cliente, além de ela indicar, além de ela fazer com você, ela vai levar outras pessoas para fazer também, de tanto que ela vai gostar. Então, por isso que é tão importante você estruturar essa sua oferta. Então, ó, não se preocupa. Se você está começando agora, só tem cliente boa. Ou você vai ganhar dinheiro ou você vai ter aprendizado. E é isso que a gente precisa nesse primeiro momento. E afinal de contas, como você constrói a sua oferta irresistível? Então eu vou dividir aqui, ó. Você vai construir. Primeiro, você precisa de um nome personalizado. Você precisa de ter o nome personalizado. Você precisa de saber qual é a transformação que você vai trabalhar, que a gente viu anteriormente. A transformação é o desejo, né? Você também precisa saber quais são os benefícios que esse procedimento de design de sobrancelha tem, e é justamente isso que você vende. Ao invés de você falar para a cliente que ela vai levar o design de sobrancelha, você vai passar a falar a transformação, os benefícios que o seu procedimento vai trazer para essa cliente. Depois disso, tem o bônus. E o bônus ele serve para duas coisas, né? Ele serve para trabalhar a parte das objeções. Então, quando você vê que tem uma objeção aparecendo muito frequentemente, aí você consegue, às vezes, dar um bônus para essa cliente para diminuir, para matar aquela objeção, ou pelo menos para enfraquecer. Ou então algum problema futuro que essa cliente vai ter, e aí você dá um bônus que resolve esse problema futuro. E aí tem o preço, você tem que saber como que você vai fazer para informar esse preço. E a garantia, né? A garantia. Lembrando que a garantia ela tem o objetivo de diminuir o risco,
Porque a cliente muitas vezes não te conhece ainda, ou se ela te conhece, ela não confia em você o suficiente. E a garantia entra para diminuir o risco que essa cliente vai ter. Assim você aumenta a quantidade de venda. Mas vamos lá, vamos falar de cada um desses daqui, começando pelo nome. Então é muito importante você criar realmente um nome personalizado para o seu serviço. Porque muitas das meninas que entram no mercado de sobrancelhas, elas costumam chamar o design de sobrancelha de design simples. E simples remete a uma coisa que não é a realidade, né? Quando você fala que uma coisa é simples, quer dizer que até a própria pessoa, né, talvez consiga fazer. Por que que ela vai querer pagar você para você fazer um procedimento nela que ela mesma pode fazer? Ela pode pensar sobre isso, né? E no final das contas, é claro que vai ter cliente que não vai querer fazer a própria sobrancelha, né? Independente se é simples ou não, a cliente não vai querer, ela vai querer pagar para alguém. Só que já que a gente sabe que ter um nome personalizado joga a nosso favor, a gente vai fazer isso. Ó, observa aqui, essa primeira parte é uma parte que eu coloco e que normalmente você tende a não concordar. Eu vou voltar aqui para te dizer o seguinte: se você fosse explicar o seu procedimento, né, o seu procedimento de design de sobrancelha, para uma criança, uma menina ou um menino de 7 anos de idade, como você falaria para essa criança? Como que você iria explicar o seu trabalho, explicar o que você faz? Como que é que você ia fazer? Para pensar um momento. Todas as vezes que eu pergunto isso, as pessoas param, refletem, pensam, e no final das contas, é a retirada dos pelinhos da sobrancelha. Não é isso? Não é dessa maneira que você acabaria explicando se fosse para explicar da maneira mais simples, apesar de, enquanto profissional, as meninas não gostarem dessa explicação, enquanto cliente é a explicação mais simples, é a mais óbvia e é a que mais faz sentido. Então, a gente vai colocar alguma informação a mais para tirar toda essa simplicidade, mas basicamente é isso daqui, ó. O design de sobrancelhas é a retirada dos pelinhos das sobrancelhas de acordo com o formato do seu rosto. É isso que é um design de sobrancelha. É a explicação mais simples que eu encontrei. Né? Quando eu estava no estúdio, eu precisei explicar de uma maneira realmente muito simples uma vez e acabei explicando dessa maneira. Quando você está com pressa, para você explicar para cliente, é o melhor jeito que tem. Apesar, como eu mencionei, profissional não costuma gostar. Ó, isso realmente não é um serviço simples. Porque se fosse, a cliente faria sozinha. Com o nome assim, você passa uma impressão errada para a cliente, né? Que é a cliente que está comprando. Então a gente não vai fazer, não vai chamar de design simples. Inclusive, para você, quem está desprevenida e não sabe dessa informação e continua chamando de design de sobrancelha simples, a gente vai fazer o quê? Você pode ensinar para a cliente fazer um design de sobrancelha simples na casa dela, como um dos benefícios, como uma maneira de incentivar essa cliente. Por quê? Ou inclusive como uma estratégia dentro do seu conteúdo, quando você for postar as coisas no seu Instagram. Fala assim, mas Ivan, por que eu faria isso? Uma das maneiras mais bacanas de você mostrar que o seu serviço é diferenciado é mostrar o processo, mostrar o passo a passo, mostrar fazendo. E aí você pode me perguntar, mas Ivan, e aí as pessoas não vão querer de repente fazer o serviço? Talvez tenha, ó, a cada 100 clientes, uma ou duas, elas vão querer fazer a própria sobrancelha. Às vezes, esse número pode chegar até um pouco mais, 5, 10 clientes, mas a cada 100. E as outras 90 clientes? Elas não querem. Imagina, toda vez que você viu na televisão alguém fazendo um bolo, fazendo uma comida boa, igual quando eu expliquei nos gatilhos mentais. A realidade é que você não quer fazer, você quer aquilo pronto.
né? A gente, no geral, trabalha com uma coisa diferente daquela. Então, imagina quanto tempo, quanto dinheiro que você perderia para querer fazer aquilo. Então, tem algumas clientes que vão querer fazer, mas no geral elas não querem fazer. E você mostrar como que é o passo a passo, explicar como é, só vai fazer essas outras 90 clientes se interessarem mais e mais pelo procedimento que você faz. Mas o tema nesse momento é para você entender realmente com relação ao nome. Então, ó, vou voltar aqui. Quando ela ouve que uma concorrente, ou quando ela, se você, ó, vamos lá, você foi e ensinou para uma cliente fazer um design simples em casa. Você ensinou só quais pelinhos ela não pode tirar e como ela arruma lá com lápis, só para conseguir resolver ir para uma festa ali e depois ela vai fazer lá com você. E aí, quando ela vai, se por algum motivo ela fosse fazer qualquer tipo de pesquisa de preço e a pessoa falasse, ó, é um design de sobrancelha simples, ela automaticamente ia ligar com o serviço que você explicou, dos pelinhos que não pode retirar, que ela faz ali, e isso daí vai jogar a seu favor, né? Ela vai fugir dessa cliente e falar, nossa, mas esse simples eu mesma faço. E eu e você sabemos que não é um design simples que uma profissional vai fazer, mesmo se ela é iniciante. Então, se você é iniciante, não pense que a cliente vai saber fazer, ou vai fazer, ou não usa mais esse nome simples, porque realmente é um erro. Então, ó, o nome ele tem que ser diferenciado e, ao mesmo tempo, fácil da cliente lembrar. Você não pode colocar um nome muito complicado, porque lembra, o cérebro está sempre buscando economizar energia, economizar tempo, né? Ó, não precisa ser um nome perfeito, né? Isso daí é para você não perder tempo com isso. Só de não atrapalhar já tá bom, né? O nome ele pode vai se repetir, talvez, em outros estúdios. E tá tudo bem, não tem problema algum. Eu coloquei aqui sugestões, né? Mais de 40, ó. Você pode chamar o seu design de design personalizado, design VIP, design top, design 30 minutos, design deslumbrante, design perfeito, design incrível, design diamante, design técnica pinça, design técnica linha, design técnica com cera, design estúdio, e aí você coloca o nome do seu estúdio, design agradável, design prazeroso, design delicado, atencioso, design amor 1, porque você pode colocar amor 1, 2 e 3, ou ter outras numerações, design encanto, design fascinação, magia, charme, despertar, riqueza, fortuna, design fada, design deusa, design imbatível, irresistível, design glamour, design ousadia, poderosa, design de respeito, design bafônico, design abalo, design eu coloquei esse na ocasião, que era um meme que estava fazendo sucesso de uma moça que era design ai caliquinha, mas você coloca o que você achar melhor. É assim, ó. Pode ser o nome do design, uma gíria ou alguma coisa da moda aí da sua região. Nada impede você de fazer isso. Só que você tem que ter em mente o seguinte: o design vai continuar e talvez essa moda passe, né? Então talvez não é uma coisa tão interessante de fazer. Design de sobrancelhas perfeitas. Você pode colocar design anti-falha. Você pode colocar design número 1, 2, 3. Aí você pode colocar design ouro, prata, bronze, quando você for ter mais de um procedimento. Vamos supor que você vai fazer o design ouro, ele vai ser com spa de sobrancelha. E o prata vai ser o intermediário e o bronze vai ser o mais simples que você puder fazer aí, mantendo alguma qualidade. Aí tem o design princesa, rainha, imperatriz, duquesa. Ou você pode fazer qualquer um dos nomes que eu já falei, só que com o nome em inglês. Mas como eu mencionei, tenha cuidado para quando você for colocar nome em inglês, você não fazer confusão na cabeça da sua cliente.
Por exemplo, esse daqui é um nome que eu já vi em alguns estúdios. Design Perfect Eyebrows. Eu não acho que isso seria uma coisa fácil de você, da cliente, lembrar o nome do seu design, né? Então, coloca um nome fácil. Nome de artista, ó, Design Anitta. E de preferência, se tiver alguma semelhança com a sobrancelha da famosa, por exemplo, é uma pessoa famosa que tem a sobrancelha bem marcada, e aí você vai trabalhar essa sobrancelha bem marcada na cliente, e aí você pode colocar nome de mais de uma pessoa. Design em outros idiomas, aí não coloca alguma coisa que é difícil de entender. Essas são as sugestões. Aqui já tem realmente bastante sugestão de nome para você colocar no seu. Eu também vou colocar no nosso material de PDF uma lista de palavras complementares que tem mais opções para você pensar em alguma se você ainda não tem algum nome em mente, né? E eu sei que eu acabei de colocar você num possível problema com o nome, mas ó, fica tranquilo que eu vou te ajudar. Você sabe que a criatividade ela morre com a liberdade? Quando eu te dou muita liberdade de você escolher muito nome, você pode escolher qualquer nome, aí você acaba, a sua criatividade, eu acabo matando ela, né? Porque quando eu falo para você, ó, dê preferência para nomes imperiais, aí você já vai ter alguns nomes em mente. Dê preferência para nomes de pedras preciosas, aí você já vai ter nomes mais, você vai ter mais criatividade. Agora, quando é qualquer nome, isso acaba te prejudicando. É como diz um famoso arquiteto alemão, que é o Ludwig, ele sempre fala: menos é mais. Inclusive, eu nem sabia que ele que falava isso. Eu fui pesquisar para colocar menos é mais aqui e achei que o cara que criou é um arquiteto alemão chamado Ludwig. Então, um exemplo. Aí eu dei um exemplo aqui, mas como eu já falei para você sobre o exemplo, agora, se você for mais específico, você consegue encontrar, né? Então, no seu design, menos é mais. Você vai conseguir escolher um nome e aí eu vou ajudar você com isso também, ó. Como que você vai escolher um nome definitivo? Primeiro, é fundamental você escolher os 5 nomes que você mais gostou. Faz uma votação com você, quem estiver perto, alguma amiga, colega, qualquer pessoa que estiver aí perto, né? Sua filha, filho, marido, faz uma votação. Com essas sugestões que as pessoas escolheram, depois você vai tirando os nomes um a um. No caso, não tirando aleatoriamente, tirando conforme você vai escolhendo e ver qual o que você menos gostou. Esse vai sair. E aí você vai tirando os que você menos gostou. Até que vai ficar os 2 últimos, que são os finalistas. E aí você vai parar para pensar, o que soa mais fácil para a cliente entender? O que soa mais simples para a cliente entender? O que passa mais credibilidade desse nome? E aí, desses 2 só, né? Você vai fazer essas perguntas. E aí, pronto, você vai conseguir escolher. Essa tarefa você vai fazer em 2 horas. Não deixa passar mais do que isso, porque a gente precisa passar para outras coisas, para fazer outras coisas, e você não pode deixar essa tarefa passar para o dia seguinte. Começou, termina. Em 2 horas você precisa escolher qual vai ser o seu nome. Você pode até querer futuramente trocar, mas por enquanto, feito é melhor do que perfeito. Fazer é melhor do que não fazer. Então faz, escolhe um nome aí nesse momento. Isso vai ser uma coisa extremamente importante, né? E tem o objetivo de poupar tempo nas próximas etapas.